Olá, muito boa noite! Seja bem-vindo à nossa Semana da Saúde. E hoje é um dia mais que especial, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde. Feliz Dia da Saúde para você, muita saúde e muita vida plena para você, para sua família. Convida seus amigos, senta aí porque hoje o assunto está imperdível. Nosso tema de hoje, da Semana da Saúde de hoje, é o controle do estresse. Me fala aí, como é que anda essa vida agitada? Você está muito estressado, está muito ansioso? Olha, estresse e ansiedade andam assim, né? Andam juntos. E como a gente está cercado de muitos agentes estressores, nós temos que tomar algumas providências para controlar o estresse. E uma dessas coisas que a gente pode fazer para controlar o nível de estresse, não deixar que ele suba demais, é praticando exercícios de relaxamento. E eu vou falar com você hoje sobre alguns desses exercícios de relaxamento que funcionam mesmo. Tudo que eu ensino aqui nessa live, a gente pratica, né? São coisas que eu já pratiquei e eu não estou fazendo ninguém aí de cobaia, a gente pratica primeiro em nós mesmos, né? E eu quero falar para você que se você ainda não tem aqui o meu livro Como Vencer os Inimigos da Saúde, você pode adquirir agora mesmo. Entre em contato aqui comigo, manda mensagem pelo direct dizendo eu quero, reserva aí o meu exemplar, porque até o final da semana esse livro está com promoção de desconto especial de lançamento, tá? Então manda sua mensagem e reserva o seu exemplar. E aqui no meu livro tem um capítulo que eu falo só sobre exercícios de relaxamento. Deixa eu ver qual é o capítulo aqui para dizer para você, já toma nota aí, você quer ir direto para o exercício de relaxamento? Pronto, aqui está, capítulo 27, técnicas de relaxamento. E também tem uma coisa muito importante, por que precisamos praticar o relaxamento? Quais são os benefícios diretos desse exercício de relaxamento? Além, é claro, de controlar o estresse. Mas não é só de estresse, de exercício de relaxamento que a gente vai falar. A gente vai falar algumas coisas importantes também sobre por que é que vale a pena cuidar da saúde. Será que se você cuidar da saúde, você vai viver mais que todo mundo? Você vai ter aquela saúde de ferro, nunca vai adoecer? Será que é assim? Qual é a vantagem que você leva em cuidar da saúde? Eu vou responder essa pergunta para você. E eu vou convidar aqui a minha querida amiga de longas datas aí, farmacêutica, uma pessoa, uma profissional muito capacitada, Paula Francinetti, Paula Lima, que está aqui. E ela é a convidada especial de hoje. Paula, que bom que você está aqui. Deixa eu já colocar aqui você comigo, que a gente comece esse nosso bate-papo aqui sobre o estresse e sobre a importância de cuidarmos da saúde. Paula, querida, que bom ter você aqui. Muito boa noite. Como é que você está? Boa noite, estou bem, Pois estou é, bem e feliz de estar aqui contigo. que ótimo! E também eu estou sabendo aí que você anda praticando aí alguns exercícios de relaxamento, é isso mesmo? Isso. E olha, eu ainda não tinha te dito, mas uma das coisas que eu senti com a prática foi a TPM, que passei por Diminuiu. ela super tranquila. Ninguém Olha, que coisa brigou, boa. ninguém disse, Paulo, o que está acontecendo com você? Né? Então eu disse, eita, eu tenho que dizer a Delane, foi mais uma conquista já das práticas do Opa! exercício. Que ótimo! Olha aí, tá vendo o depoimento aí da Paula, né? Que funciona mesmo. E, Paula, são exercícios simples, né? Você não precisa gastar fortuna, sabe? Sabe, Paula, uma vez eu fui dar uma palestra numa empresa lá e uma pessoa me procurou. E era justamente uma empresa que eles vendiam tudo quanto era equipamento, essas pulseiras magnéticas e colchão, não sei o quê. Sabe aqueles equipamentos que emitem raios, isso e aquilo, tudo anti-estresse. Tinha pulseira, tinha coisa para o pescoço, tinha garrafa, tinha roupa, enfim, tinha N coisas que emitiam Hum. energia, né? Uma das pessoas que estavam ali, né? No final da palestra que eu dei, eu falei até sobre saúde, essas coisas que eu falo, e aí a pessoa me procurou assim, angustiada, disse, olha,
eu gostei de ouvir essas coisas que você falou, porque olha, eu estou usando tudo isso aqui e não está funcionando nada, eu já não sei mais o que fazer, mas esses exercícios aí que você passou, eu fiz e eu me senti mais aliviada. Então as pessoas às vezes vão atrás de produtos assim tão caros, não estou condenando quem vende essas coisas, quem compra, se você tem dinheiro para investir nisso, ótimo, beleza. Mas você pode fazer tudo sem comprar nada. Você chegou a comprar alguma coisa para fazer esses exercícios, Paula? Não, Não, né? não Tudo comprei estava na nada. sua mão, E né? assim, eu até entendo essas pessoas estarem procurando, né, todas as tecnologias, o que é possível para essa melhora de qualidade de vida, de diminuir o estresse, porque o ser humano ele tem vivido, Delane, no limite, sabe? Eu acho que mesmo antes da pandemia, nós já vivíamos sobrecarregados, Já estava né? ruim a Então, coisa. isso. Então, assim, uma carga de trabalho excessiva e pouco lazer, né? Uhum. Poucas práticas de relaxamento. Eu lembro que eu dava aula às 7 horas da manhã, eu tinha uma turma que começava às 7h10, e no caminho da sala dos professores até a sala de aula, eu ia procurando onde tinha sol e parava assim alguns minutos para me abastecer daquele sol. Então, assim, o nosso corpo, ele dá todos os sinais, né? Do que a gente está precisando. E a Ó, tem gente vai alguma coisa. ignorando, né? A gente às vezes vai Isso, ignorando, né? isso. Ó, tá precisando se abastecer dessa energia solar, e aí o tempo que tinha era nesse caminho, da sala de aula para a sala dos professores, dizia, poxa, como é bom o sol, né? E uma das coisas que você fez, eu me permiti descobrir horários para isso, é essa caminhada ao ar livre. Essa semana eu já fui 2 vezes à praia, Ô, e olha coisa que eu boa, porque moro até na com Zona inveja. Norte, Eu não pois fui. é, e eu moro na Zona Norte, para conseguir isso, né? Aqui em Recife é difícil com o trânsito, mas você se ajustando para Uhum. procurar esse abastecimento, porque, como eu disse, a gente já vivia nessa situação de estresse, porque o estresse acontecer pontualmente é fisiológico, faz parte da vida. Agora, viver o tempo inteiro sob estresse, aí é onde está o erro, né? E é aí que a gente precisa se atentar a essa solicitação do corpo, né? Estou precisando desse sol, estou precisando desse contato com a natureza, estou precisando relaxar mesmo. Às vezes a gente se impõe uma carga tão grande de trabalho, de atividades, de dar conta, né? E eu tenho essa característica de querer controlar, né, as coisas. E aí a gente vive nessa situação e esquece as coisas que dão prazer mesmo para a gente. Então, uma das coisas que eu comecei a fazer depois dos nossos encontros, né, foi isso, foi esse contato com a natureza, que meu corpo já pedia desde antes da pandemia, e eu não escutava. Aliás, eu escutava, mas achava que eu não deveria perder tempo, né, com isso, que eu daria conta. Até que chega um momento que diz, ó, para, respira, né? Às vezes, quando pedem para a gente respirar, como é que está a tua respiração? É aí que a gente se dá conta, né? Que a gente nem presta atenção nesse movimento, que é tão importante, a respiração também. A gente passa a criar, cria um padrão respiratório errado, né? Porque a Isso, gente nasce com o programa respiratório correto, né? Se a gente observar um bebezinho quando ele respira, né? Ele respira movendo a barriga e não essa parte superior isso, aqui, né? E aí, e por que essa respiração é errada, né? Porque eu sei que você sabe disso aí, tô falando pro povo, né? Que você é grande fisiologista aí, né? Minha colega aí disse tudo. Ah, pessoal, aproveitando aí, para quem não conhece, né? A Paula, nós fomos colegas de mestrado, né? Isso faz muito tempo, hein, Paula? Foi no século passado, isso aí, não foi? Nós somos do isso. século passado. E lá na Universidade Federal de Pernambuco, foi lá que eu tive o prazer aí de conhecer
esta pessoa maravilhosa que é a Paula, né? Então, quem não conhece ainda, passe a conhecer, passe a seguir a Paula. E lá a gente desenvolveu assim, essa amizade. Lá a gente aprendia justamente essa maravilha que é o corpo humano, né, Paula? Se bem que a gente vivia meio estressadinho naquela época também, porque os professores empurravam muito conteúdo na gente. Mas lá a gente aprendia isso aí, né? E a gente teve aulas maravilhosas de fisiologia respiratória, e a Paula entende bem disso aí, mas você que não entende muito bem da fisiologia, então assim, esse negócio de respirar por aqui, por cima aqui, né? Você acaba captando uma quantidade insuficiente, né, de oxigênio que você precisa. Aí você tem que respirar mais vezes por minuto para dar conta, e isso lhe gera cansaço, isso gera uma série de transtornos. Mas a gente acaba se adaptando, né, Paulo? Porque o corpo humano ele é muito flexível, ele se adapta a tudo de ruim que você impõe. E você vai impondo, isso. Para tentar, ele adapta, não é porque ele quer entregar os pontos, mas é porque o corpo ele quer tentar ajudar, tentar manter o equilíbrio, né? E a respiração é importante. Então, gente, eu misturei um assunto aí com outro, né? Me empolguei aqui, vamos dividir as coisas. Eu estava comentando da respiração e depois falei que eu tive a oportunidade de conhecer a Paula lá, e de lá para cá a gente desenvolveu essa amizade maravilhosa. E esse ano a gente conversou e eu vi que Paula estava nessa busca, né? Aí por uma melhor qualidade de vida, saúde. E a gente tem alguns encontros aí da minha consultoria de saúde e bem-estar, né? Em que a gente faz uma análise do estilo de vida e vai ajudando a pessoa a implantando as mudanças. E eu estou muito feliz aí. Mas você quer cumprimentar alguém aí, Paula, que acabou de chegar? Quero. Jennifer, Saulo, Ricale, minha princesa. Tem um monte de gente linda. Sejam bem-vindos. Opa, a Amélia tinha perguntado, né? Passa as técnicas que a TPM não me atingiu esse mês. Uma delas, Amélia, foi essa caminhada ao ar livre, que eu comecei a fazer esse contato com a natureza. E uma das coisas, Delane falou dessa respiração, passa a ser automática. E aí o que acontece? Assim como a respiração passa a ser no automático, a gente também vai esquecendo coisas básicas mesmo para a gente, né? E aí, uma das coisas de dar conta desse corre-corre que a gente vive atualmente, que eu não consigo ainda fazer, comecei essa semana, Delane, com a agenda e o planejamento, né? Quem me conhece, tem um monte de gente aqui da minha família, ex-aluno, sabe que eu sou muito de dar conta das coisas. E aí eu chegava na sala de aula dos meninos para dar aula, e eu ia lá com o piloto, escrevendo tudo. E hoje em dia eu paro e penso, meu Deus, como era que eu entrava numa turma de farmácia, numa turma de odonto, numa turma de enfermagem, que tinham parado em assuntos diferentes, e eu não anotava como seria esse meu dia. Né? Vou para tal turma, isso. Tudo na minha cabeça. E eu achava isso o máximo. Por quê? Porque, poxa, meu cérebro está 100% dando conta disso tudo. E como você disse, a gente se adapta, o nosso organismo se adapta. Você estava se desgastando, né? Você estava desgastando. Isso. O cérebro realmente estava dando conta de tudo, mas eu estava me submetendo a um estresse, né? Uma sobrecarga para esse meu cérebro que não era necessária. Que eu poderia lá fazer as anotações, olhar na minha agenda, como a gente é do século passado, que você falou, de papel mesmo, né? Então, Amélia, além desse contato com a natureza, o que eu comecei a fazer mais rigidamente de escrever mesmo esses pontos. E aí, Jennifer está dizendo que ficava impressionada, né, com eu chegar lá só com o piloto e escrevendo. Tem alunos que gostam dessa dinâmica de escrever, e eu poderia continuar assim, mas eu poderia ter uma agenda dizendo, na turma de Jennifer, eu parei em antihipertensivos. Né? Na turma de Ricale, eu parei em sistema nervoso central. Isso
pouparia o meu cérebro de um trabalho extra, né? E isso seria melhor para a minha saúde, não levaria uma sobrecarga como eu vinha sentir, mesmo antes da pandemia. E aí, em relação a fazer esse planejamento, uma das coisas que eu sempre não gostava e tinha, assim, minhas ressalvas em relação a isso é porque, tipo, não consegui cumprir aquele planejamento, então eu me cobrava mais ainda. E aí, uma outra coisa, para que a gente possa controlar esse estresse e tentar viver melhor nessa loucura, né, que está o mundo atualmente, é se permitir não dar conta, sabe? É se a gente está precisando se acolher. Então, planejei fazer 10 coisas num dia, não consegui, ok. Então, outro ponto também que tem mudado na minha vida é agradecer, né, e ficar feliz com pequenas conquistas. Isso. Poxa, hoje eu consegui fazer um texto, né? Eu pretendi escrever 5 textos, mas eu fiz um, como ficou legal. E aí esse acolhimento que a gente faz, né, faz com que aquele planejamento tenha se tornado não alguma coisa que era contra mim, e sim algo que está me ajudando a não sobrecarregar esse meu cérebro, que já dá conta de um monte de coisa. Isso, Jennifer, valorizar as coisas pequenas, cada conquista, poxa, consegui fazer isso, né? Lavei a roupa, arrumei a casa. E se permitir também momentos de não fazer nada, né? E não se sentir culpado. Tanto. E não se sentir culpado por não estar fazendo nada. A gente fica tão programado de estar correndo, que quando a gente para, a gente se sente estranho, acha que está preguiçoso, acha que, não é? Não, é hora de parar também, né? Na minha licença maternidade, Delane, eu saí um mês antes de Bruna nascer, por conta do semestre mesmo, tudo. E aí eu ficava assim, tem alguma coisa errada, né? Que eu não estou fazendo, né? Então essa cobrança fica tão enraizada na gente, sabe? Que a gente não se permite descansar, não se permite esquecer. Então, eu acho que o primeiro ponto, até para essa mudança, até para que eu te procurasse, né? E que a gente pudesse se reencontrar depois de tanto tempo, teve muito isso, desse acolhimento, ó. Preciso ficar bem, né? Preciso descobrir outras formas de relaxar, de dormir uma noite, apesar de ser farmacêutica, né? Apaixonada pela farmacologia, mas os medicamentos, eu sempre digo que os fármacos, eles têm os riscos e os benefícios. Então, se a gente tem métodos que podem, né, evitar o uso de um ansiolítico, por exemplo, por que não tentar? Né? Porque na situação atual, né, o número de pessoas fazendo uso de antidepressivos, fazendo uso de ansiolíticos, em muitas situações é necessário, né? Mas sempre considerando aquele risco e benefício e sabendo que tem outras formas, até mesmo... Outras alternativas. Isso, até mesmo para que a gente possa, no momento, chegar e, quando não precisar mais daquele medicamento, dizer: boa tarde, Adriana. Boa noite já. Chegou tarde? Não. Tá ótimo, seja bem-vindo. Adriano é um escritor também aqui, meu parceiro aí de trabalho aí, grande escritor. Adriano chegou a tempo, eu também cheguei tarde, não foi, Paulo? Eu me atrasei também na live. Essa semana está sendo uma semana de imprevistos, aí a gente acabou começando um pouquinho tarde. Sim, mas e aí a gente acolhe esses imprevistos,
Não é isso? Isso. Sem Para que ficar se culpando, né? sem E se culpar. outro ponto interessante, Paulo, aqui, e tudo isso que você está falando, né? Isso, essa mudança aí na sua forma de pensar, isso também vai contribuindo para você controlar melhor o seu estresse. Porque os agentes estressores, né, aquilo que causa o estresse, tem agentes estressores externos, mas tem os agentes internos. E os pensamentos, eles podem ser grande fonte de estresse. Esses pensamentos Aham. negativos, né, perturbadores e tal. Agora, uma coisa interessante que você colocou aí, né, a questão da sobrecarga, eu queria até lembrar também o pessoal que aqui no meu livro tem um capítulo que eu falo sobre a sobrecarga, né? Eu sempre gosto muito de falar desse tema, inclusive o título do livro, né, Paulo, já comentei contigo, os inimigos da saúde. Um dos inimigos da Uhum. saúde que eu considero é justamente a sobrecarga. Deixa eu ver onde que eu falo aqui. É o capítulo 7, que é um mal chamado sobrecarga. E eu começo o capítulo, a ver se você se identifica aí com essa pergunta que eu vou fazer. Não agora, a Paula de antes, né? Quando foi a última vez que você ouviu alguém dizer, eu não tenho tempo? Você já desejou que o seu dia tivesse mais que 24 horas? Já desejou poder esticar o tempo para conseguir dar conta de todo o seu trabalho e desenvolver todas as atividades almejadas? Você conhece alguém que, além de sofrer com a falta de tempo, também vive de modo muito acelerado, sempre com pressa? Você se identificou aí, Val, em algum momento? Já viveu? Total. Pois é, aí eu Tudo digo assim, isso. ó. Para muitas pessoas, a vida no planeta Terra é uma veloz, incessante e exaustiva corrida, cuja linha de Isso. chegada está sempre mais adiante. A gente está correndo, não importa quão rápido corra, a gente nunca chega, né, lá onde a gente quer. E cada dia você tem que correr mais rápido, porque o mundo parece que vai girando mais rápido e você não tem direito a pausas para descanso. Daí vem a sobrecarga. Aí eu explico aqui, sabe, o que é a carga e a sobrecarga. Você já parou para pensar nisso, a diferença? Carga é benéfico, porque as cargas, elas fortalecem. Tanto do ponto de vista físico, né, Aham. carga, né, como do ponto de vista mental, né, você se esforçar um pouco é benéfico. A sobrecarga é quando você passa do seu limite. Você se impõe a algo que é acima da sua capacidade, aí você acaba adoecendo, você vive sob estresse, e o estresse abre portas para a doença, gera os incômodos. Então, Paula, mais uma vez, eu parabenizo você aí de público, né, que você abraçou, assim, eu realmente aí, como sua mentora, né, digamos assim, desse programa de vida saudável que a Paula está fazendo comigo, eu me surpreendi em ver que você está tendo resultados assim tão rápidos, né? E tão bons assim. Você está conseguindo realmente controlar esse seu nível de estresse. E uma das coisas também, né, Paula, que você está fazendo são exercícios de relaxamento, né? E daqui a pouco eu vou pedir que Isso. você conte que exercícios são esses. Mas agora eu queria comentar com você um outro tema que a gente planejou de falar aqui, né? Que é sobre essa importância de você investir no cuidado com a saúde, não ir atrás de modismos, não ir atrás do que se diz por aí, porque por aí se diz muita coisa, né? Por exemplo, você tinha comentado comigo sobre essa questão da autoaceitação e o cuidado, né, com a saúde. Então, hoje Uhum. em dia, a gente vive no meio assim de dois extremos. De um lado, tem aquela ditadura da beleza, né? Da estética, que o corpo tem que ser assim, que o cabelo tem que ser assado e não sei mais o quê. E as pessoas às vezes ficam correndo atrás de satisfazer esses padrões aí, de estética de beleza. E às vezes vem até o preconceito, né? Falando contra pessoas, né, que estão acima do peso, ou que tem um cabelo assim, tem que ser assado, tem que mudar a aparência. Isso é prejudicial, né? Pode até levar a estresse. Mas tem, parece que também o outro lado, né, Paula, da pessoa que diz, não, eu vou me aceitar, né? Vou me aceitar mesmo, eu sou assim mesmo e acabou-se. Então, se aceitar é bom, né, gente? Mas quando tem algo em mim que está prejudicando a minha saúde, eu tenho que aceitar. Como é que é isso? Então, a gente teve um papo bem legal nessa linha, né? Eu queria que você comentasse aí sobre esse aspecto. É, eu acho que essa aceitação, né, tem que vir daquele acolhimento que eu falei, tanto quando a gente não consegue dar conta,
né, do que é sobrecarga, e desse acolhimento também do nosso corpo. Nosso corpo é perfeito, né? Como você disse, se adapta na tentativa de manter essa homeostase, esse equilíbrio. E eu acho sim que a gente tem que se aceitar e se acolher. Mas com as redes sociais hoje em dia, né? Você falava da pulseirinha magnética, da enxurrada de informações que a gente tem também. E aí a gente vê as fotos de corpos perfeitos e que são através de procedimentos estéticos, muitas vezes, como é que eu poderia dizer, dolorosos mesmo, em vários aspectos, E né? que põe em risco a saúde, às vezes, também, né? Isso, Cirurgia é um risco. A pessoa faz cirurgia para manter o corpo dentro daquele padrão, né? de um padrão que muitas vezes não é o da pessoa, porque cada pessoa é única, cada uma vai ter isso, a musculatura, a parte óssea que é diferente, a altura, né? E aí o que acontece? Contra essa ditadura, estética, né? essa ditadura estética, aconteceu comigo na pandemia, que eu engordei, eu acho que 15 quilos. E aí eu me acolhi, fui para esse lado de me acolher e continuo me acolhendo, mesmo estando acima do peso. Mas aí o que aconteceu? A minha pressão aumentou, que o nosso corpo ele é perfeito, né? Então, se há um peso maior, ele vai ter que dar conta disso. E aí esse meu coração está trabalhando, né, sobre uma força maior, está sobrecarregado. A mente sobrecarregada, o coração também, e aí não dá. E aí foi quando eu parei e disse, ok, acolho o meu corpo de uma mulher de 47 anos, né? Porque às vezes a gente quer também, todo mundo é igual, nesse novo padrão de beleza. Não acho que nem é novo, sempre existiu, mas com as redes sociais a gente consegue enxergar de forma mais ampla. Então, acolho o meu corpo de uma mulher de 47 anos. Não dá para ter a mesma vivacidade de uma menina de 20 anos, dependendo da estrutura mesmo, da genética. Mas eu também não posso, né, abrir mão da minha saúde. E foi isso que eu vi quando eu fui doar sangue, né, para o pai de uma amiga. E aí não pude doar porque minha pressão estava alta. E um desses fatores seria justamente esse aumento de peso, né? 15 quilos em um ano, né? Para alguém que já tem 47 anos, não é pouca coisa. Então, esse também foi um dos fatores que fez eu ir buscar a minha saúde física também, não só a mental, que eu já vinha buscando, né? E aí, me acolhendo, né? Eu não vou perder esses 15 quilos em um mês, não é isso? Eu não vou fazer nenhuma dieta maluca, mas como é que eu estou? Como é que está a minha vida, né? E aí a gente vinha citando alguns pontos que eu estava até dizendo para a Amélia, que tinha perguntado. Então, o contato com a natureza, né? Sair da praia, receber o sol, sentar numa praça, né? Também nesse último mês que a gente passou conversando, fiz isso, após caminhada, sentar, receber um pouco do sol, né? Além da caminhada, esse planejamento. Então, agora eu sei o que eu preciso fazer amanhã, por exemplo. Então, quando eu sair hoje do trabalho, eu já deixei anotado os tópicos que precisam ser resolvidos amanhã. Dos de ontem, tinham 2 que eu não consegui fazer, fiz hoje, e tudo bem, né? Não vou negligenciar nenhuma atividade, porque essa é a minha característica, mas eu também
Se não deu para ser feito, por que não deu? Isso também pode ser analisado dentro desse planejamento, né? Por que não deu? O que é que eu posso mudar? Né? Por que eu coloquei ele aqui, então? Né? Então, esse não que, me acolhi e aí eu não vou fazer mais nada, deixa correr solto. Não. Acolher identificando, você não conseguiu por conta disso, né? Então, o planejamento, esse contato com a natureza. E uma outra coisa é o movimento. Movimentar o nosso corpo, sabe? Cadu tinha entrado aqui e eu fiz um curso de formação em contadores de história e Cadu participou várias vezes do curso, presenteando a gente. E aí, na primeira vez, ele disse, vamos mexer o pescoço, né? Gente, acabou a aula e eu disse, Cadu, você me fez descobrir que eu tenho um pescoço. Então, veja, até hoje eu brinco com ele, dizendo, poxa, tu és o máximo, e mais ainda, né, por ter me feito descobrir o meu pescoço. Então, assim, a gente não se conhece muitas vezes, né? Eu, como fisiologista, vi que Alexandre entrou aí, tive aula de anatomia e dizendo que não conheço o meu corpo. Não, eu conheço. Mas com o passar do tempo, a gente vai esquecendo. Minha psicóloga, ela dizia sempre o seguinte, quando um bebê, quando uma criança acorda, ela se espreguiça toda. Ela dá esse tempo para se movimentar. E como é que a gente acorda hoje em dia? Despertador toca, a gente dá um pulo da cama e segue. E agarra logo o celular assim que acorda, né? Isso, né? O que aconteceu? Eu me lembro que você falou, Paulo, como é que está esse teu contato com o celular? Está tranquilo. Não está tranquilo. A gente tem isso, né? Se a gente não vê, poxa, eu estou aqui conversando com Delane, conversando com um monte de gente legal, e quem falou comigo, né? E aí isso é mais um fator estressante. É uma sobrecarga, porque a É sua uma mente sobrecarga. Né? Você está aqui, mas tem que estar o tempo todo no celular. Isso. Então, assim, esse movimento do corpo, se espreguiçar, né? A gente poderia, se não fosse pegar o celular para ver quem falou com a gente ou o que aconteceu no mundo enquanto nós dormíamos, se a gente pegasse esse tempinho e se movimentasse, né? A gente já começaria o dia de uma outra forma. E aí, daria conta das outras coisas. Por quê? Porque não estaria dividindo o nosso cérebro entre o que eu estou fazendo e o celular. O que aconteceu no mundo, quem me falou alguma coisa, né? E que eu perdi. E que às vezes a gente olha e não aconteceu nada de tão importante. Não era tão nada importante. Que não pudesse esperar. O Adriano pergunta, né? Celular e excesso contribui para o estresse? Com certeza. Muito, Adriano, muito. Pois é, o celular, ele é um dos fatores que causa sobrecarga. Aqui no meu livro eu falo, inclusive, sobre isso, né? Na página 68, eu falo sobre a sobrecarga de informações. Então, os celulares e a internet, né? Elas são veículos de informação e muitas vezes essas informações são desnecessárias, né? Às vezes a gente está em tanto grupo, uso em excesso, claro, Adriano, não sou contra o celular, até porque eu estou usando um celular agora para fazer isso, né? A gente faz os nossos... Também. Mas assim, é usar o celular na medida certa. O problema está no exagero do uso do celular e a pessoa querer viver conectado o tempo inteiro com os seus grupos. Aí o cérebro fica dividido. É isso que a gente está falando, contra o uso. E o celular, ele traz sobrecarga de informações, porque muita informação que chega
é desnecessária. Muitas postagens nos grupos e até pessoas mesmo do seu ciclo de amizade, às vezes postam coisas para você, e figurinha, e bonequinho, e pensamentinho, e link de vídeo, né? Tem pessoas que mandam tanta enxurrada de vídeo, de texto, de coisa que a gente tem que consultar. A gente não tem tempo de ler isso. Alguns até ficam chateados com a gente. Você não leu minha mensagem, você não viu aquele vídeo, não sei o quê. Então, assim, tudo isso ocupa espaço na mente, espaço que podia ser usado para quê? Para planejar, para tentar alcançar nossos objetivos, para tentar achar as soluções para os nossos problemas. E aqui no meu livro eu coloco a citação de um autor, né? Eu falo muito desse autor aí para a Paula, que é o Daniel Levitin, que é um neurocientista. Ele é autor de um livro chamado A Mente Organizada, né? Então, o primeiro livro que eu recomendo é esse, o meu. Em segundo lugar, o do Daniel. Mas primeiro tem que comprar o meu. Mas eu uso uma citação dele aqui. Veja que interessante, né? Essa citação é de um cara que é neurocientista, especializado mesmo nessa parte de pensamento e pesquisador. Ele diz o seguinte: cada atualização de status que você lê em redes sociais, né, no Facebook, WhatsApp, enfim, cada atualização de status que você lê, cada tweet, cada mensagem de texto que você recebe de um amigo, compete no seu cérebro por recursos para lidar com coisas mais importantes. Então, eu estou lendo mensagem, eu estou respondendo, eu estou... Às vezes você pensa, eu estou só passando a vista aqui, não estou nem... Você está gastando energia cerebral. E essa energia poderia ser melhor aproveitada. É por isso que as pessoas estão com as mentes tão cansadas. Quando eu estava em sala de aula, né, dando aula em faculdade, em graduação, eu chegava assim... chegava das férias, Paulo, primeiro dia de aula, eu dizia, e aí, pessoal, como é que estão? Essa animação para começar o semestre? Professora, a gente está tão cansado. Eu digo, peraí, como é que estão cansados? Vocês acabaram de vir de férias. Então, é assim, porque... Aí tudo agarrado com os celulares, né? Então, eu sempre falava sobre isso. Então, gente, eu não sou contra celular, eu sou contra o excesso de celular. Perceba isso que ele diz, né? Cada atualização que você lê, cada coisa desnecessária que você lê, está competindo por recursos mais importantes, né? Por isso que quando eu comecei essa mentoria de saúde com a Paula, uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela, e que eu faço sempre para as pessoas é: você aceitaria passar um dia sem celular? Olha, essa pergunta é um teste. A expressão facial que a pessoa faz após essa pergunta mostra se ela está muito apegada ao celular ou não. Quando ela está muito apegada, ela chega, faz uma expressão de angústia. Tipo assim, só imaginando o que é viver sem celular. E a Paula não fez essa expressão de angústia, apesar de ela disse, olha, eu toparia. Tem gente que diz, não, eu não aguentaria. E fica nervosinho só de pensar nisso. Então eu pergunto aí para vocês, gente, vocês que estão com a gente nessa live, vocês topariam passar um dia sem celular? E a Paula, ela vai entrar agora no próximo nível aí da mentoria, que é o programa de detox, né, Paula? Você vai encarar o programa de detox semana que vem. Eu ainda... E o programa de detox, Paula, não é só físico não, viu? É mental também. No programa Detox tem um dia sem celular. Paula vai encarar semana que vem. Pronto. Diga aí, Paula. E eu estou precisando fazer isso que Adriano disse, né? Limitar horários para isso, né? Eu sempre falo em sala de aula, eu digo, minha gente, quando eu estudei, eu não tinha celular. Eu chegava em casa à noite, passava o dia fora. E aí era que eu ia saber. No mestrado, não é, Paula? No mestrado também, não tinha. Aí eu sempre brinco, eu não sei se não existia ou se a gente não tinha dinheiro, né? Tava começando, tinha aquele tijolão, né? Tava começando aquele tijolão, aquele celular chamado tijolão, né? No final dos anos 90 era ele. E aí o que acontece? O pessoal tá respondendo aqui a minha pergunta, ó. Carla Ferraz disse que não conseguiria ficar um dia sem celular. Jennifer disse que conseguiria. Catarina Pereira diz, eu toparia sim, porém sei que ia ser bem difícil. Carla, você tem que ficar com o príncipe um dia naquele paraíso que eu vejo nas fotos lá do interior, sem celular, viu? Vou ficar,
pelo menos não precisa ser um dia, um turno, vamos combinar isso. Já começa por aí, já é um bom começo. Pois é, então eu preciso fazer o que Adriano fez, limitar horários. Eu acho que isso é importante. Ah, Suzy, tu consegue facilmente. Saudades, Lu. Então, vejam só, limitar esses horários eu acho que é uma coisa importante, né? Além do celular, uma coisa que eu há muito tempo já consigo é informações na televisão, sabe? Então, às vezes, essa semana me perguntaram, Paula, você viu o rapaz, aquela criança que faleceu, tal, e eu, não sei, né? Como assim? Como é que não conseguiu ver? Cadê? Deixa eu ver. Tem alguém que está dizendo que eu sou louca sem celular. Quem está falando aqui é a Sandra. Sandra. Ela disse que vai encarar o desafio. Ela disse que vai encarar, viu? Vai Depois encarar vocês me contam. Vai Depois eu vou tentar. perguntar, e aí, pessoal, como é que vocês estão sem celular? Então, assim, às vezes, Paula, mas tu és alienada, tu não sabe o que está acontecendo no mundo, não. Eu me informo. Mas tem coisas que a gente precisa, infelizmente, desligar para que a gente possa manter a nossa saúde mental, a gente precisa se desligar de algumas coisas, né? Então, esse controle sobre o uso de celular, o uso de tecnologias, eu preciso também rever isso, né? Eu estou só no meu primeiro mês, minha gente. Inclusive, quando Delane colocou o tema, eu disse, logo eu, para falar sobre estresse. Você tem certeza disso, né? Porque eu sou estressada por conta desse meu padrão controlador, né? E de controlar todas as coisas, de dar conta de tudo estar perfeito no lugar. Mas a pandemia veio, né? Se a gente não ouvir o nosso corpo até o início de 2020, né? A pandemia veio para que a gente pudesse ouvir o nosso corpo, né? E dar atenção no que ele realmente precisa. E aí chega o momento que a gente precisa se cuidar, né? E dentre essas opções, né, para manter essa saúde mental, é se desligar um pouco do que está dessas redes sociais, não do que está acontecendo no mundo, que a gente precisa estar atenta, que a gente precisa lutar. E eu trouxe até uma frase que eu vi ontem, Carol estava aqui, não sei se ainda está, eu vi no Instagram dela, né, porque eu estava nas redes sociais, é uma frase de Catiúcia Ribeiro, que diz, permita-se descansar, descanso também é luta. Né? E eu achei bem interessante. A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, a gente precisa lutar, hoje mais do que nunca, né? Mas a gente precisa descansar. A gente não pode lutar se a gente não estiver bem, né? E aí vem o nosso organismo, né? Que sabiamente, através do sistema nervoso autônomo, né? Prepara a gente para lutar ou para fugir, mas também preserva esse nosso organismo. Então, a gente não pode estar o tempo todo, como diz no livro de Delane, sobrecarregado, né? E a gente não pode estar nesse estado de alerta o tempo todo. Então, permita-se descansar. Descanso também é luta. E uma forma de descansar é se desligar. Né? Muito boa essa colocação. Olha, Paula, tem muito comentário legal aqui. Gente, se não der, a gente não conseguir ler todos, desculpa aí. Para mim, travou. Para mim, alguns aqui. Olha só, e a Bonina, ela está lendo justamente o livro dos Inimigos da Saúde. Ela já usou a linguagem. Ela disse que o excesso de informações ruins baixa a nossa imunidade e aí os inimigos da saúde vêm e nos atacam, né? Nos atacam com mais força. De fato, porque essas informações ruins, elas geram estresse. E o estresse diminui a imunidade, isso é verdade.
Quem mais está falando aqui? Jennifer diz, nem tudo que é mostrado na TV são informações necessárias. E Suzy diz, filtrar o que consumo é importante, né? Catarina diz que faz controle de uso, o celular bloqueia depois das 22 horas. Melhorou o meu sono, verdade, olha aí, que bom, hein? Então, pessoal, vocês estão antenados aí, que bom que vocês estão aí nessa linha de procurar e melhorando cada vez mais, gente. Eu estava pensando Isso, uma coisa, né? Sim, diga. Del, Suzy disse uma coisa. Filtrar o que consumimos é importante. E é isso. A gente precisa filtrar o que a gente consome, né? E saber o limite, né, que a gente tem, porque o limite, digamos assim, de notícias ruins que a gente consegue ouvir por dia, por semana, né, e evitar mesmo, né. Quem mais está comentando aqui? A Sandra Tereza, Sandra Ferraz, acabo de chegar em Caruaru, de imediato já liguei o computador e ao mesmo tempo ouvindo essas lições. Tenho que trabalhar para deixar tudo certo para amanhã. Ai, já chegou, já ligou o computador. Em alguns casos, às vezes, a gente tem que fazer, né? Mas, assim, a gente, às vezes, tem que correr um pouco, entrar de novo, mas que não vire, assim, essa rotina desse excesso de informações, né? O problema é a sobrecarga, né? Trabalho a gente sempre vai ter mesmo, né? E Então, aí, sobre isso que Sandra colocou, eu conversei com Bruna ontem, né? Dizendo o seguinte, na época na época do mestrado já, quando eu já comecei a dar aula, eu saía no final de semana para a praia, e aí todo mundo acordava na casa, o quê? 9, 10 horas da manhã. Eu me acordava às 6, estudava até às 8h30, e aí, quando todos acordavam, já estava pronta e tranquila, porque muitas vezes a gente faz isso. A gente está em vários locais, ou, como Sandra disse, chegou em Caruaru, já ligou o computador e a gente não rende, né? Não rende o que poderia render se parasse essa 1 hora, 2 horas, para fazer apenas aquilo, né? Depois de ter descansado, depois de ter se respeitado. E você falou em limite, e eu tinha trazido uma outra frase que eu vi hoje, da opa, que Cecília ótimo. Dassi, que é validar sua dor e seus limites. Então, a gente precisa entender os nossos limites, acolher a nossa dor, porque às vezes a gente fica, poxa, mas Delane consegue fazer isso, né? Mas Luciana consegue fazer isso, Luciana é atleta, tá? Luciana é Luciana, Delane é Delane, e eu sou eu, né? Então eu preciso validar a dor, acolher esses limites, né? Me impor esses limites para que eu possa continuar saudável. Pois Porque é, isso é isso o que é mais fala um importante. negócio bacana aqui. Olha, Suzy diz, é importante ter consciência, estar presente quando fizer qualquer coisa e não ficar no automático. Uau, Suzy, parabéns. Olha que lindo. Você tem que estar presente, não ficar no automático. Algumas coisas Isso, tem que ficar assim no automático, mas que sai o quê? O batimento cardíaco, a frequência respiratória. Mas assim, o pensamento, né? Você tem que estar desfrutando daquilo que você faz. Então, é muito comum também, ainda voltando aí a falar o celular, lembrando que eu não sou contra o celular, sou contra o excesso, né? Aquela cena, né, muito comum, às vezes um casal sai para almoçar fora, jantar, os dois estão lá sentados no restaurante e cada um agarrado no celular, nem estão olhando para a cara do outro, né? Gente, às vezes, está comendo e, né, ou seja, não tá presente. A hora de comer, vamos isso. comer, né? A hora, então, isso que ela falou é isso, não fazer no automático. Às vezes a gente sai fazendo as coisas no automático e aí perde de desfrutar aquele momento. E isso também gera estresse, porque volta naquele ponto, né, Paula? Cabeça dividida, né? Isso. E quando a gente está inteira para cada coisa, a gente também consegue se abastecer com isso, né? Então, nesse jantar que você fala, nessa conversa com os amigos, né? Então, quando a gente está ali, realmente, a gente se abastece.
Uhum. né? E aí a gente fica bem. Que bom, Lu. Também estou adorando seus comentários, E viu? abastece de coisas boas, né? Agora, Paula, eu queria, a Isso. gente tá, menina, já praticamente uma hora que a gente está aqui, né? Como Meu passando rápido o tempo, a gente está caminhando aí para o final, e eu queria justamente, a gente ainda vai falar dois blocos aqui ainda, o final mesmo a gente vai encerrar demonstrando aqui na prática alguns exercícios de relaxamento. Mas antes, aproveitando, né, que hoje é o Dia Mundial da Saúde, retomando aquelas considerações que eu fiz no início, né? Será que vale mesmo a pena cuidar da saúde? Será que a vida saudável é uma vida chata, é monótona, cheia de proibições, não pode isso, não pode aquilo, ou não? A gente às vezes ouve muita gente dizer, fulaninho, coitado, cuidou tão bem da saúde, né? E pegou Covid e morreu. Esse outro aqui não faz nada, faz tudo errado. E olha aí como está vivendo bem, né? Então, às vezes a gente associa, né? Isso até se passou essa ideia. Não, você cuidar da saúde, pronto, você vai ter uma saúde de ferro, você nunca vai adoecer, você vai ser o mais longevo dentre todos. Mas a gente tem que entender que a longevidade e a doença, né? Adoecer ou não adoecer, a capacidade de se recuperar e ser longevo, tem várias causas, né, Paulo? A saúde é multicausal. O estilo de vida é uma das causas e é a única que a gente pode controlar. pode Tem controlar. outros fatores, Isso. né, que vão interferir. Então, eu não posso dizer que se eu cuidar da saúde eu nunca vou adoecer, que eu vou me recuperar melhor do que o outro, né? Mas uma coisa é certa, é garantia. Quem cuida da saúde vive melhor. Então, é melhor aquele cara, sei lá, que cuidou tão bem da saúde, mas só viveu 30 anos, foi mais lucrativa a vida dele do que aquele cara que está com 90 anos. 90 anos, a vida se estragando a vida, porque ele não desfrutou. E tem mais, Paula, Isso. quando a gente. Eu creio que você entende também que quando a gente cuida bem da saúde, além da gente aumentar o prazer de viver, né? Como você diz, a sua expressão chega já é outra, né? Depois que a gente vê que você está desfrutando mesmo cada momento, coisas que estavam na Uhum. sua vista, mas você estava tipo com a venda nos olhos, não estava desfrutando esse prazer. Aí, além de você desfrutar melhor da vida, você se torna uma influência positiva sobre os outros, né? Porque as pessoas vão olhar e vão ver, olha, Paula, você está diferente, o que aconteceu também? Aí você vai poder dizer, olha, gente, isso que você está dizendo, esse testemunho que você está dando, né? Então, é isso que é o grande lucro, o grande valor de cuidar da vida. Pode ser que eu não viva tanto quanto o outro quando cuidou, mas não importa, eu vivi bem. Você concorda aí com isso aí, Paula? Concordo. Eu estava comentando que comecei a ir à praia, né? E nesse mesmo horário que hoje em dia eu estou caminhando na praia, sabe? Eu estava no trabalho, antes do horário, chegava uma hora e meia antes, e já Fazendo hora entrava extra. nesse ritmo. Isso, e já entrava nesse ritmo, né? De olhar o celular, de olhar as redes sociais. Ou mesmo, eita, o e-mail chegou ontem, então já ia responder. E aí a gente vive sem prazer, né? Porque hoje em dia eu chego no meu horário, rendo muito mais, né? Porque estou bem, né? Como eu disse, ninguém sofreu com a minha TPM esse mês lá. Estavam dizendo que eu, na casa do Big Brother, ia ser logo expulsa. Não, já estão dizendo que eu posso, né, conviver. Pois é, Ju, a gente perde muito tempo nessa vida virtual e não fica bem, né? Porque muitas das coisas que tem ali não dizem respeito a nós mesmos, não tem a ver com a gente. E aí a Adriana tinha perguntado uma coisa, que era como conviver com pessoas estressadas sem deixar que isso interfira no nosso bem-estar. Não é fácil, Adriano, mas uma coisa que é importante, Mari está aí, que é psicóloga, pode me ajudar, é separar o que é da gente do que é do outro, tá? Então, a gente vai encontrar gente estressada, a gente vai encontrar situações difíceis, mas se a gente está abastecido de nós mesmos, né?
Se a gente está bem, ou mesmo em busca de estar bem, isso não vai atingir tanto a gente como atingiria se a gente não tivesse bem, se a gente não tivesse controlando a nossa saúde mesmo, vendo o nosso bem-estar, descobrindo esse nosso corpo, como eu tinha falado antes, né? Pois é. Isso, Mari, a Que gente só ótimo. acolhe o que é da gente, é verdade. Por Pois isso é. que, às vezes, um comentário que nem é para a gente, chega de uma forma que mexe, que desestabiliza. Então, é isso, acolher, descobrir o porquê aquilo mexeu com a gente daquela forma, né? E tentar separar, né? Pois é, que ótimo. Então, vamos agora para a parte final aqui da nossa live, Já que estava é aqui assim, olha. os exercícios de relaxamento. Então, quando eu comecei, né, essa mentoria aí de vida, de estilo de vida saudável com a Paula, eu percebi, né, a gente começa, primeiro a gente faz uma análise do estilo de vida da pessoa, né? Aí a gente, na outra sessão, a gente mostra o resultado da análise, não foi isso que a gente fez, Paula? Então, no primeiro encontro que eu tive com a Paula, da mentoria, eu expliquei para ela como que eu expliquei, não, eu fiz perguntas, né, para fazer a análise do estilo de vida dela. No segundo encontro, eu mostrei o resultado da análise e ela já tinha começado a fazer algumas mudanças estimuladas só pelas perguntas que eu fiz, né? Quando eu fiz a análise, eu disse, Paula, você está tomando banho de sol? Paula, você está fazendo isso? Aí ela já foi, sem eu dizer nada, faça isso. Ela já foi, né? Mentalizando que precisava fazer algumas mudanças. E aí eu disse, olha, Paulo, uma das mudanças muito importantes que você precisa fazer é o controle do estresse. E nada melhor do que praticar os exercícios de relaxamento. Aí eu ensinei alguns exercícios, eu queria que Paula mostrasse aí alguns equipamentos aí que ela tem. Olha, só não pode mostrar o palitinho, viu? Porque o palitinho, ele é exclusivo aí para ocasiões especiais, viu? E para participantes da mentoria e das minhas oficinas de controle do estresse. Pois ele já estava aqui separado, Não, o né? palitinho não pode mostrar. É exclusividade para quem faz a mentoria. Olha, com essa escova, ativando alguns pontos, né? A palma da mão, do pé. Uhum. A sensação, Delane, sabe aquela descarga adrenérgica que a gente sente? Tirando aquilo, né? Essa é não, sabe? Vem todos, olhe, é uma sensação maravilhosa. É muito bom aqui também, né? Mostra aqui no pescoço, para quem Aqui, está com o pescoço tenso, né? Você passa a tenso. escova. Isso, e aí eu aproveito e venho para cá. Vou de um lado para outro. Isso eu faço, Adriano, que estava falando em relação a pessoas. A gente muitas vezes encontra essas pessoas no ambiente de trabalho, né? Eu, graças a Deus, estou num ambiente super tranquilo, que assim permaneça, né? E mesmo lá, né, com a rotina mesmo, eu paro, né? Já anda dentro da minha bolsa. Uhum. O Você palitinho tem que também ter o anda seu kit comigo. anti-estresse, né? Você tem que andar com o kit Isso. anti-estresse na bolsa, faz parte. O palito, que a gente não vai ensinar aqui, para você aprender a fazer a mentoria comigo. O palito, a escova. Os olhos estão aí também com os olhos. Não, estão lá na bolsa. Então tá longe de mim. Pois é, Os mas olhos, né? Óleo de lavanda. E engraçado que quando Delane falou dos olhos, eu fui olhar era justamente os olhos que eu já tinha em casa. Então, aquilo que eu falava no início. Fica atenta ao que o seu corpo pede, porque o corpo fala, né? Tem um livro que é sobre isso, e ele fala mesmo, e antes de mostrar para os outros, ele fala com a gente. Então, preste atenção no que o corpo pede, né? Nesse movimento ao acordar, nesse espreguiçar. Uma outra coisa que Delane me ensinou é dar pausas. A gente que passa o dia inteiro deitado, muita gente deitado é ótimo, né? Sentado na frente do computador. Então, essas pausas a cada 30 minutos, dar uma levantada, se movimentar.
E quando o Del falou para me movimentar, eu me lembrei há quanto tempo eu não danço, né? A E eu dança. adoro dançar. E aí eu e Bruna, a gente já combinou algumas noites de colocar a caixinha de som, cada um escolhe uma música, justamente para a gente dançar, né? Uhum. Então, esse movimento do corpo é muito importante. Não é só... Porque quando a gente fala em atividade física, a gente pensa musculação, academia, não gosta de ambiente, não começa a se movimentar. E aí acontece muitas vezes o seguinte, né? Você começa a caminhar, por exemplo, a Paula já está suando, porque se não suar não adianta. E aí eu digo, olha, eu não estava fazendo nada, eu agora estou caminhando descalça na areia da praia. Então, para mim, já está ótimo. Eu vou chegar a suar, vou chegar a correr, né? Mas só em ter esse contato, só recuperar essas coisas que a gente perde com o passar da vida, dos anos. E aí, quando a gente vai perdendo essas coisas, Del, acontece justamente isso. A gente pode viver 100 anos, mas a gente viveu bem? A gente aproveitou de verdade a vida? E aí, de aproveitar a vida é estar bem, né? Então, esse movimento do corpo. Uma outra coisa é se respeitar também, né? Eu tinha falado em acolher e respeitar. Respeitar e dizer, ó, Delane, hoje eu não quero te ver. A gente se Opa, cobra. parece que caiu a conexão aqui. Opa, caiu a conexão. É a sua, Paula? Caiu a Não, tua conexão. Você estava dizendo assim, estão se me respeitar, ouvindo? agora sim. Pronto. Então, assim, quando a gente fala de se acolher e se respeitar, é até também de dizer o não, né? Não estou afim de ir, ultimamente a gente não está podendo ir, Uhum. né? Mas eu tinha entrado, inclusive, num curso para fazer, e eu vi que na tela, e ok, isso, Uhum. se movimentar, Tá caindo aqui a conexão. tá? Ui, deixa eu ver aqui. A tua conexão tá ruim aqui, Paula, mas isso que você falou foi importante, né? Uma das maneiras, que inclusive eu falo aqui no meu livro, né, para você controlar a sobrecarga, é você saber dizer não. É isso que a Paula tinha acabado de dizer, né? É importante você saber dizer não. Não primeiro para você mesmo, porque existem tantas coisas boas que a gente quer fazer, tanto curso, tanta atividade legal, né, e tal, mas que vai nos deixar sobrecarregados. Então, você tem que ver se você tem condição de dar conta de tudo aquilo ali. Então, saiba dizer não. Esse é um segredo para você não se sobrecarregar, né? E a Poneira está dizendo, eu sempre tive dificuldade do não, né? E acabava me sacrificando. Pois é. Então, eu ouvi um pensamento, esse não é de minha autoria, mas eu ouvi dizendo o seguinte: quando você diz sempre, você não consegue dizer não para os outros, você está dizendo não para você mesmo, né? Você está justamente se sacrificando, como Iaponira falou, né? Então, a gente precisa saber dizer não para os outros e precisa também saber dizer não para nós mesmos, né, Paula? Então, quando caiu a tua conexão, eu estava justamente pegando esse gancho que você falou da importância de saber dizer não. E é isso que eu falo aqui no meu livro, nesse capítulo que eu falo da sobrecarga, que um dos antídotos para a sobrecarga é esse, embora pode É parecer dizer doloroso, não. mas é saber dizer não. Para nós mesmos, todo dia eu tenho que dizer não para mim, porque aparece tanta coisa boa na nossa frente. Porque assim, quando a gente vai dizer não para uma coisa prejudicial, é até mais fácil. Tipo assim, eu não vou ficar sedentária. Eu não vou comer esse alimento que faz mal. Eu sei que é para dizer não. Mas posso até ter aquela luta, mas eu tô decidida a dizer não. Agora, quando é dizer não para uma coisa boa,
Por exemplo, aquele curso que é tão maravilhoso, tão importante, vai acrescentar Uhum. muita coisa para mim. Aquele outro encontro, aquilo ali. Só que ele é bom em si, no seu conteúdo, mas ele passa a ser ruim porque ele vai ser uma sobrecarga. Aí eu tenho que Isso, dizer não para mim. E dói, né? Porque eu isso. quero fazer tudo. Aham, E também saber dizer não para os outros, que é difícil. Porque as pessoas ficam chateadas, ficam aborrecidas às vezes quando a gente diz não para elas, né? Mas quando a gente só diz não, a gente não sabe dizer não para os outros, a gente está dizendo não para nós mesmos, né? Assim, Paulo? Oh, que pena, a conexão da Paula tá ruim aqui. Então era essa conversa aqui que a gente estava tendo. E aí, pessoal, comenta aí, alguém aqui também tem dificuldade para dizer não, né? E a Poneira diz que sempre teve dificuldade e acaba se sacrificando. E a Adriano diz, parabéns pela excelente live. Sandra diz, Paulinha, vontade de falar com você, maravilha. Pois é, e a conexão da Paula acabou caindo aqui, pessoal. Não sei se ela vai conseguir voltar. Ela acabou saindo aqui, né? Vamos aguardar para que ela retorne. Aí a gente já está chegando aí no final da live, então quero dizer para você que gostaria de adquirir o nosso livro aqui, o meu livro, né, que eu acabei de lançar, Como Vencer os Inimigos da Saúde. São 336 páginas com dicas, com um conteúdo de saúde atualizado para você se livrar dos perigos das fake news. E aqui você vai encontrar também relatos de campeões da saúde. Aqui eu não apenas falo das dicas de saúde, né? Mostro como fazer, mas para inspirar você. Tem 6 relatos de pessoas que são campeões da saúde. Eles enfrentaram grandes dificuldades e venceram, foram vencedores. Algumas dessas pessoas, campeões da saúde, que eu conto a história deles aqui, eles conseguiram se livrar por completo da doença. Outros têm que conviver com a doença crônica, mas mesmo assim a vida deles mudou para melhor quando eles adotaram o estilo de vida saudável. Então, um campeão da saúde não quer dizer que ele é invencível contra as doenças. Ele pode até conviver com a doença crônica, mas ele vive da melhor maneira possível. Então, eu estou aguardando aqui ainda, né, a Paula chegar para a gente se despedir aí, né? Então, se você deseja adquirir este livro, você adquire direto comigo, com a autora, viu, Sandra? Então, você pode mandar uma mensagem aqui pelo direct, tá? Dizendo eu quero o livro e eu entro em contato com você e você pode pegar diretamente comigo ou a gente pode mandar entregar aí para você. Inclusive, a gente está com a promoção bacana entregando esse livro com o frete dos Correios para todo lugar do Brasil. A gente está entregando aí, tá? Por um valor promocional de R$ 69,00, incluído o frete para todo lugar do Brasil. Aqui em Recife, se você mora perto de mim, a gente até entrega esse livro na sua casa sem custo. Se você mora em um bairro mais distante, a gente manda o entregador aí na sua casa, tá? E você pode ter em mãos esse livro, que é um guia de saúde completo, tá? Então, quem quiser o livro, pode falar aí que quer o livro e manda mensagem aí no direct, porque esses comentários aqui da live, eles encerram, né? Depois que a live encerra, os comentários da live, eles não permanecem. Daí alguém falou aqui no comentário que queria o livro, eu não consegui anotar os nomes de todos, né? Foram várias pessoas, mas eu aguardo vocês, pessoal, no direct, tá? E eu quero deixar aqui o meu número, certo? Vou colocar aqui o meu número, quem quiser anotar, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Por falar em WhatsApp, pessoal, Paula, eu já lhe falei que eu tenho um grupo de saúde no WhatsApp, o grupo se chama Saúde em Ação, tá? Aí quem Ah, quiser entrar não, no meu grupo não também, Paula, sabia. você quer entrar no grupo de Saúde em Ação? Pois é. É um grupo muito bacana que eu Quero, administro. quero sim. Olha Quero só, sim, esse olha. grupo, pessoal, E, ele não vai encher a paciência de vocês, porque o grupo, ele é bem disciplinado, não tem sobrecarga de informação no meu grupo Saúde em Ação. Eu posto conteúdo uma vez por semana, conteúdo de saúde, né, com dica de saúde. Por que só uma vez por semana? Porque eu quero que dê tempo para a pessoa aprender direitinho aquele conteúdo, digerir. Se eu ficar postando toda hora, vou sobrecarregar as pessoas, né? E não posso, eu falo contra a sobrecarga. Então, toda terça-feira é o dia de postar conteúdo. E toda quinta-feira à noite, o grupo é aberto para perguntas e respostas, enfim, para debate, essa coisa. Então, o único dia que o grupo fica aberto para o pessoal falar
quinta à noite. Aí os outros dias ele fica fechado, aí não vai ficar entulhando vocês aí com conversinha. E o grupo é focado. Quando o pessoal começa a perguntar, eles falam só coisa de saúde mesmo, tá? A gente tem esse grupo aí no WhatsApp, Saúde em Ação. Se você quiser entrar no grupo, manda uma mensagem também aí pelo meu WhatsApp. Eu Eu coloquei aqui. quero. Pronto, Paulo já vai estar dentro aí do grupo, tá? Essa semana tem até pessoas aí do grupo Saúde em Ação que estão assistindo aqui. Essa semana a gente não está seguindo, né? Eu não fiz postagem, não vai ter a abertura, porque a gente está fazendo essas lives e eu estou trazendo o pessoal do grupo para assistir as lives aqui. Aí o conteúdo da semana do grupo está sendo as lives. Que, por sinal, pessoal, eu quero convidar vocês que estão aqui comigo para a live de amanhã. Já posso convidar, Paula, pessoal? Convida também seus seguidores, viu? Pode A ser live de amanhã. amanhã, né, vai ser sobre alimentação. Eu vou estar entrevistando uma nutricionista, tá? E a gente vai estar falando sobre qual é o melhor alimento, né? Como escolher o seu alimento com sabedoria, como ter uma boa nutrição, um bom aproveitamento. E, é claro, vai se falar também de emagrecimento, porque é um tema que o pessoal vai perguntar. Eu já coloquei no script, porque eu sei que o pessoal vai perguntar, né? A gente vai falar também dos segredos aí do labirinto da vida. Sabe qual é o labirinto da vida? É o intestino delgado. Ele não é um labirinto? É o labirinto Isso. da vida. A gente vê o intestino delgado, ele guarda segredos incríveis. A gente vai estar Segredos. falando, né? Pois é, então convite aí para a live de amanhã, todo mundo está convidado. Você vai estar com a gente, né, Paulo, na live de amanhã? Ou sim. Vai assistir a live E também? Beleza. Bom, então a gente com vai medo, encerrar. Eu agradeço muito a era isso que eu ia presença dizer. de vocês, Com agradeço a medo de Paula. cair. Deixo a palavra aí com você, Paula, para encerrar. Com você as palavras finais aí. Primeiro, eu agradeço o convite, eu agradeço a mentoria, né, porque está sendo fundamental para mim rever todos esses pontos que você levantou. E queria concluir dizendo que uma outra forma também de se abastecer é procurar alguma coisa que você goste de fazer, né? E eu descobri isso através da contação de histórias. Por isso, também, quem quiser seguir o Doses de Encantamento e ouvir histórias da vida, da imaginação, que nos faça sonhar e nos tire um pouco dessa realidade dura que a gente tem vivido nos últimos tempos. Gratidão por todo mundo que apareceu por aqui, ex-alunos. Adorei rever cada um, os comentários. Gratidão, amores. Uma boa noite e cuidem-se. Eu estou né? revendo aqui os comentários. O estresse é importante quando ele é pontual, né? Nada de sobrecarga, nada de estresse contínuo. Vamos nos permitir relaxar e viver com saúde, tá? Que ótimo. Tchau, pessoal. Um grande abraço e eu aguardo vocês na live de amanhã, tá joia? Boa noite. Obrigada, Paula, pela presença. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.